Você já se perguntou quem são os judeus e por que sua história é tão importante? Prepare-se para viajar no tempo e descobrir as origens de um dos povos mais antigos e fascinantes do mundo. Os judeus são conhecidos como o povo do judaísmo, uma das religiões mais antigas da humanidade, com mais de 3.000 anos de história. O judaísmo é uma religião e aqueles que praticam o judaísmo são considerados judeus, tanto os que nasceram dentro do judaísmo, como aqueles que se converteram ao judaísmo. E existem hoje em dia judeus morando no mundo todo. Mas o que significa ser judeu? O termo judeu vem do nome Judá, uma das 12 tribos de Israel. Essas tribos descendiam de Jacó, ou Israel, como ele foi chamado na Bíblia. Judá era o quarto filho de Jacó com Lia, e sua tribo deu origem ao termo judeu. Cerca de 1000 a.C., o povo de Israel estava unido sob o rei Davi, que fez de Jerusalém a capital do reino. Davi é famoso por sua coragem, como na história de Davi e Golias. Seu filho, Salomão, ficou conhecido por construir o lendário primeiro templo, um marco espiritual para os israelitas. Após a morte de Salomão, o reino se dividiu em duas partes. O reino de Israel no norte e o reino de Judá no sul. Judá era composto principalmente pelas tribos de Judá e Benjamim e acabou sendo o berço do termo judeu. Em 586 a.C., o reino de Judá foi conquistado pelos babilônios liderados por Nabucodonosor II. Muitos judeus foram levados ao exílio na Babilônia, mas, mesmo longe de sua terra, mantiveram sua fé e tradições. 50 anos depois, o rei persa Ciro, o Grande, permitiu que eles voltassem para reconstruir Jerusalém e o segundo templo. Foi durante esse período que o termo judeu passou a ser amplamente usado para identificar os descendentes do reino de Judá. Apesar de desafios como a destruição do segundo templo em 70 d.C. pelos romanos, os judeus preservaram suas tradições. Eventos como a celebração de Hanukkah, que relembra a revolta dos Macabeus contra Antíoco IV, e o Shabat, sábado sagrado, são marcas dessa identidade. Hoje, judeu não significa apenas religião, mas também uma cultura e um povo com uma história rica. Existem judeus que seguem o judaísmo de forma religiosa e outros que se identificam culturalmente, mesmo sem praticar a fé. Essa história milenar continua viva através de celebrações como o Pessach, Páscoa judaica e o Yom Kippur, Dia do Perdão. Curioso para saber mais? Agora que você conhece um pouco da história dos judeus, já pensou sobre as diferenças entre judeus, hebreus e israelitas? Ou qual é a relação entre esses termos e o Israel moderno? Descubra mais curiosidades e desvende a verdadeira origem do povo hebreu na Bíblia. Você já participou ou conhece alguém que celebra essas festividades judaicas? Compartilhe nos comentários suas experiências ou dúvidas sobre essas tradições. Quem eram os israelitas? A história por trás do povo de Israel. Você já ouviu falar dos israelitas, mas sabe quem eles realmente eram? Vamos desvendar as origens desse povo, cujo legado atravessa milênios e ainda ressoa nos dias de hoje. Os israelitas eram descendentes diretos de Jacó, também chamado de Israel. Ele teve 12 filhos, que se tornaram os fundadores das famosas 12 tribos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Esse termo se refere principalmente ao povo durante a época bíblica, antes da divisão das tribos e do surgimento do termo judeu. Tudo começa com Abraão. A história dos israelitas remonta ao patriarca Abraão. Deus prometeu a ele uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e a terra prometida, Canaã, hoje conhecida como Israel e Palestina. Essa promessa passou para seu filho, Isaque, e seu neto, Jacó. Quando Jacó recebeu o nome Israel, ele se tornou o patriarca do povo que levaria esse nome. Os israelitas enfrentaram tempos difíceis no Egito, onde foram escravizados por uma nova dinastia de faraós que temia seu crescimento populacional. Por volta de 1300 a.C., Deus escolheu Moisés para liderá-los em uma jornada épica de libertação, o Êxodo. Durante 40 anos, eles vagaram pelo deserto, guiados por Deus, até chegarem à terra prometida. Nesse período, Moisés recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai, que se tornaram o alicerce espiritual e cultural dos israelitas.
Após a morte de Moisés, Josué assumiu a liderança e conduziu os israelitas na conquista de Canaã. Cada tribo recebeu seu território, e eles viveram sob a orientação de juízes, como Débora, Gideão e Sansão. Esse foi um período de luta e perseverança até que pediram a Deus um rei para guiá-los. A Era de Ouro de Israel. O primeiro rei dos israelitas foi Saul, seguido por Davi, que unificou as tribos e fez de Jerusalém a capital do reino. Davi é lembrado como um grande líder e guerreiro, enquanto seu filho, Salomão, trouxe prosperidade e construiu o primeiro templo, um símbolo espiritual marcante. Essa foi a Era de Ouro de Israel. Com a morte de Salomão, o reino foi dividido. O reino de Israel, ao norte, formado por 10 tribos. O reino de Judá, ao sul, composto pelas tribos de Judá e Benjamim. O reino de Israel caiu primeiro, sendo conquistado pelos assírios em 722 a.C. As 10 tribos do norte desapareceram, sendo conhecidas como as tribos perdidas de Israel. Assim, o termo israelita é usado para se referir ao povo antes dessas divisões e eventos, especialmente nos relatos bíblicos. Por que os israelitas são importantes? Eles foram protagonistas de histórias incríveis, como o Êxodo, a entrega dos 10 mandamentos e os reinados de Davi e Salomão. Seus desafios e conquistas moldaram a base de tradições e crenças que continuam a impactar milhões até hoje. Quem eram os hebreus? A origem do povo de Deus. Você sabia que o termo hebreu é a raiz histórica que conecta os judeus e os israelitas? Descubra quem eram os hebreus, como viveram e por que sua história é fundamental para entender a Bíblia e a fé monoteísta. O significado do nome hebreu. A palavra hebreu aparece pela primeira vez na Bíblia em Gênesis 14:13, referindo-se a Abraão como Abrão, o hebreu. A origem do termo vem de Ivri, que significa aquele que atravessa ou aquele que vem do outro lado. Isso provavelmente faz referência ao momento em que Abraão atravessou o rio Eufrates, deixando Ur dos Caldeus para seguir o chamado de Deus rumo à terra prometida por volta de 2000 a.C. Os hebreus eram descendentes diretos de Abraão, Isaque e Jacó e viviam principalmente como pastores nômades antes de se estabelecerem em Canaã. O termo hebreu era usado especialmente por outras nações para identificar esse povo como estrangeiros ou nômades. No Egito, por exemplo, os israelitas foram chamados de hebreus durante o período de escravidão. Características do povo hebreu. Os hebreus viviam como pastores, mudando-se de lugar em lugar com seus rebanhos. Abraão, Isaque e Jacó são os maiores exemplos desse estilo de vida. Deus fez uma promessa eterna a Abraão, sua descendência herdaria a terra de Canaã. Essa aliança foi renovada com Isaque e Jacó, fortalecendo a conexão entre os hebreus e o propósito divino. Os hebreus se destacaram como um dos primeiros povos a adorar um único Deus. Essa fé os diferenciava das culturas vizinhas, que eram politeístas, e serviu como base para as religiões monoteístas modernas. No tempo de José, filho de Jacó, os hebreus se mudaram para o Egito durante uma fome severa. Inicialmente, foram bem recebidos, mas acabaram escravizados sob uma nova dinastia de faraós. É nesse contexto que a história do Êxodo começa a se desenrolar. Após o Êxodo e o retorno à Terra Prometida, o termo hebreu começou a cair em desuso. Os descendentes de Jacó passaram a ser chamados de israelitas, refletindo sua nova identidade como povo estabelecido. Ainda assim, hebreu continuou sendo usado por outras nações em contextos históricos e culturais. Por que estudar os hebreus? Os hebreus são os alicerces de uma história que moldou o curso da humanidade. Eles estabeleceram a base da fé monoteísta e foram protagonistas de eventos como a aliança com Deus, a escravidão no Egito e a jornada para a Terra Prometida. Você sabia a origem do termo judeu? Conhecia a verdadeira origem dos hebreus na Bíblia? Sabia como surgiu os israelitas? Hoje aprendemos tudo isso. Obrigado por ficar até aqui. Se gostou desse vídeo, deixa seu like. Comente abaixo qual vídeo gostaria de ver no canal. Até breve.